Hulda foi uma profetisa notável na história do povo de Israel, cuja vida e ministério são brevemente mencionados nas Escrituras, mais especificamente no segundo livro dos Reis e no segundo livro das Crônicas. Sua trajetória se destaca não apenas por sua sabedoria e autoridade espiritual, mas também por sua coragem em um período de grande turbulência religiosa e política no antigo reino de Judá. Hulda foi uma profetisa contemporânea de Jeremias e mulher de Salum, o filho de Tikvá, e habitava a segunda parte de Jerusalém, ou o segundo distrito. Conforme sublinham alguns pesquisadores, o rei Josias deixou de consultar grandes profetas de seu tempo, como Sofonias e Jeremias, para recorrer à profetisa Hulda. Inscreva-se, por gentileza, deixe like e compartilhe. Vamos! Na época em que Hulda viveu, o cenário era marcado por idolatria e afastamento dos preceitos de Deus. O povo de Israel havia se desviado dos mandamentos, adotando práticas e costumes de povos vizinhos, o que resultou em corrupção moral e decadência espiritual. Foi neste contexto que o jovem rei Josias subiu ao trono de Judá. Determinado a restaurar a verdadeira adoração a Deus, Josias iniciou uma reforma religiosa abrangente, promovendo a purificação do templo e a destruição de altares pagãos. Durante as obras de restauração do Templo de Jerusalém, o sumo sacerdote Hilquias fez uma descoberta extraordinária. Encontrou o livro da lei, possivelmente uma cópia perdida do livro de Deuteronômio. Ao ser lido diante do rei Josias, o conteúdo daquele livro revelou o quanto o povo havia se afastado dos ensinamentos divinos. O rei, profundamente angustiado e arrependido, rasgou suas vestes em sinal de humilhação e buscou orientação sobre como proceder diante do juízo iminente anunciado pelas Escrituras. Foi nesse momento crucial que Hulda entrou em cena. Reconhecida como profetisa, ela morava em Jerusalém, na parte nova da cidade, e era esposa de Salum, responsável pelas vestes reais. Sua reputação como mulher de discernimento e conhecimento da vontade de Deus era tamanha que o próprio rei enviou uma delegação composta por sacerdotes e oficiais para consultá-la, desejando compreender a gravidade da situação e saber o que o Senhor tinha a dizer ao seu povo através dela. Hulda recebeu a comitiva e, movida pelo Espírito de Deus, proclamou uma mensagem de advertência e esperança. Ela confirmou que as palavras do livro da lei eram verdadeiras e que, de fato, o juízo de Deus viria sobre Judá devido à idolatria e ao afastamento da aliança. No entanto, Hulda também transmitiu uma palavra especial para o rei Josias. Por causa de sua humildade, arrependimento e desejo sincero de obedecer ao Senhor, ele não testemunharia a calamidade que estava por vir. Deus prometeu que Josias morreria em paz antes que o castigo caísse sobre a nação. A resposta de Hulda foi clara e inabalável. Ela não suavizou-lhe a mensagem de Deus, nem tentou agradar aos presentes. Sua coragem e fidelidade se revelaram ao proclamar exatamente aquilo que o Senhor lhe ordenara, sem hesitação ou temor. Hulda se destaca, assim, como uma mulher de profunda convicção, sensível à voz de Deus e comprometida com a verdade, mesmo diante de um cenário de incerteza e possível oposição. A atuação de Hulda teve consequências profundas. Josias, ao ouvir a mensagem da profetisa, intensificou ainda mais suas reformas religiosas. Ele convocou todo o povo, renovou a aliança com Deus e restabeleceu a observância dos mandamentos, promovendo uma das maiores renovações espirituais da história de Judá. O impacto da palavra de Hulda ecoou não apenas na corte real, mas também entre o povo, reacendendo a esperança e chamando todos ao arrependimento e à obediência. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Hulda, além dessas passagens.
No entanto, o fato de ter sido procurada pelos mais altos líderes de sua época revela o respeito e a confiança que desfrutava entre seus contemporâneos. Sua história é especialmente notável porque, em uma sociedade predominantemente patriarcal, ela foi reconhecida como profetisa legítima, consultada em um momento de crise nacional. Isso demonstra o espaço que mulheres de fé e sabedoria podiam ocupar quando se dispunham a ouvir e transmitir a voz de Deus. A menção a Hulda nas Escrituras serve como um testemunho poderoso de que Deus pode escolher e usar qualquer pessoa, independentemente do gênero, posição social ou contexto histórico, para cumprir seus propósitos. Ela foi um instrumento de revelação e transformação, guiando uma geração de volta à verdade e à vontade divina. Sua história atravessa os séculos como exemplo de integridade, coragem e sensibilidade espiritual. Além disso, Hulda também é lembrada por sua postura diante da responsabilidade profética. Ela não buscou reconhecimento pessoal, mas se colocou à disposição do Senhor, permitindo que sua vida e palavras fossem canal de exortação, consolo e direção. Sua atuação desafia cada geração a ouvir atentamente a voz de Deus, a viver com integridade e a permanecer firme diante dos desafios e pressões do mundo. A figura de Hulda inspira homens e mulheres a assumirem seu chamado com seriedade, a estudarem as Escrituras, a buscarem discernimento espiritual e a se posicionarem como mensageiros fiéis, independentemente das circunstâncias. Sua fidelidade em transmitir a palavra de Deus, mesmo quando esta não era agradável ou popular, ensina sobre a importância de honrar a verdade acima das conveniências. Hoje, ao olharmos para a trajetória de Hulda, somos lembrados do valor da escuta sensível à voz de Deus, da coragem de proclamar a verdade e da disposição em servir de instrumento para a renovação espiritual de nossa geração. A história de Hulda, ainda que breve nas páginas da Bíblia, tem um legado que transcende o tempo, ecoando como convite permanente à fidelidade, integridade e paixão pela presença de Deus. Assim, a vida de Hulda permanece como farol de esperança, coragem e fé, inspirando todos aqueles que desejam ouvir e obedecer à voz do Senhor, independentemente de sua posição ou contexto. Sua história demonstra que a verdadeira autoridade espiritual não depende de títulos ou status, mas de um coração disposto a servir, ouvir e proclamar a palavra de Deus com ousadia e amor. E por hoje é só. Até breve.